Tempo da galera ainda. Já é pra começar já? Espere um pouco. Já é pra cantar? Já é pra fazer uma vontade? Nossa, eu confundi a hora também. Isso mesmo. Eu te Qual canal? agradeço, Deus. Te agradeço. Tá na hora. Fala aí pra Nossa, mim. agradeço a mão, cara. Tem um bicho aqui que eu tô querendo bloquear. Tem 8 pessoas já. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão conseguindo ouvir a gente direito? Deem pra gente um sinal aí. Vão nos dando um feedback para poder saber se a transmissão tá ok, se o áudio tá beleza, se a imagem tá boa, para que assim a gente possa tentar fazer algum tipo de melhoria. Então, para a gente poder começar a nossa EBD, nossa primeira EBD em live, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa manhã. E lembrando que essa transmissão ela vai ser salva e logo em breve a gente vai colocar ela lá na plataforma do YouTube para que vocês possam acessar novamente essa live. Provavelmente vai pro IGTV também da igreja. Vai para o IGTV também da igreja, tá ok? Então, se vocês quiserem acessar novamente depois desse vídeo, vocês vão ter essa possibilidade. Então, vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Deus. Mas essa manhã, mais um dia em Tua presença, que o Senhor, Deus, venha revelar e manifestar a Tua graça, a Tua presença aqui nesse lugar. Que o Senhor, Pai, venha nos usar essa manhã e que o Senhor venha receber, Deus, cada adoração e cada louvor que nós vamos direcionar ao Teu trono aqui nesta manhã. Pai, que em nome de Jesus a Tua presença venha conseguir, Pai, invadir a casa de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando essa live e que eles venham ter a possibilidade de se sentirem ministrados em suas casas nesse domingo de manhã. Então fica conosco, Jesus, nessa manhã, com perdão dos nossos pecados. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Seus Deus, seus Cristo. Você mudou a minha história, me fez a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
dívida pagou. Jesus, eu canto, pois hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, reina e justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, pois hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, pois hoje livre sou. Jesus, nós te agradecemos por nos sustentar, por cuidar de nós, Pai, pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos porque nós estamos aqui hoje através do Senhor, porque o Senhor nos sustenta e cuida de nós, Pai. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor e que nossas vidas possam agradar a Ti em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meus irmãos, muito bom dia para você. Você é bem-vindo à nossa live. Nossa primeira live, nossa primeira EBD em formato de live. Nós vimos que algumas pessoas chegaram depois, então você que chegou agora, você é muito bem-vindo. Nós vamos agora começar a trabalhar nesse formato de EBD. Hoje é o primeiro domingo, no próximo domingo também nós vamos ter. E só reiterando algumas informações que eu mencionei anteriormente, depois essa transmissão ela será subida para o YouTube, nós vamos colocar ela lá e também nós vamos colocar ela no IGTV do próprio Instagram para você poder acessar depois, se eventualmente você quiser assistir de novo. Antes de começar a nossa aula, que vai ser a lição 3 aí da nossa apostila, eu gostaria de recomendar 2 leituras sobre o tema que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar hoje sobre igreja. Um dos livros é um livreto muito pequeno, eu até trouxe, que é esse livreto aqui, O que é a Igreja, do Sproul. E o segundo livro é um livro do Augusto Nicodemos, eu não tenho ele, quando eu li ele em PDF. Na época que eu li ele, eu gostei muito dele, e ele sempre ficou fixado na minha memória, que ele trata sobre a necessidade de se ter disciplina na igreja. São 2 temas que tratam sobre a realidade da igreja, que eu recomendo aos irmãos, que pode auxiliar muito na leitura e na compreensão da igreja como um todo. Antes da gente começar a nossa lição, eu gostaria de fazer uma oração, de orar mais uma vez com você. Vamos falar com o Pai? Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo.
Nos ajude, Deus, a compreender, Deus, mais da Tua palavra. Nos ajude, Deus, a construirmos uma unidade, aquela unidade que o Senhor deseja, através da verdade da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, Deus, ilumina o nosso entendimento, de maneira que nós venhamos conseguir, Pai, compreender os mistérios do Senhor, que nós venhamos conseguir Te adorar e nos render aos Seus pés. Pai, coloca cada vez mais e mais no nosso coração um desejo profundo para que nós venhamos nos conformar ao Senhor. Pai, fica conosco essa manhã e nos ajude, Deus, nesse momento de tanta crise e tanta dificuldade no nosso país e no mundo. E assim nós Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero mencionar, que eu quero falar aqui, é que o povo de Deus, no Novo Testamento, ele tem uma nova configuração. O povo de Deus no Novo Testamento não é mais o Israel, não é mais aquele Israel no Antigo Testamento. O povo de Deus agora são aquelas pessoas que foram adotadas por Deus através de Cristo. Isso, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, é importante a gente ter isso em perspectiva, porque a gente sempre vai trabalhar em cima disso. Quando a gente tratar de povo de Deus, a gente sempre vai tratar de igreja. E mais adiante eu vou dar algumas razões pelas quais hoje nós somos igreja, nós somos o povo de Deus, e por qual razão o Israel deixou de ser o povo de Deus. É interessante a gente refletir. E para a gente poder começar aqui a nossa reflexão, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, se você tiver com ela aí em mãos e tiver com ela fácil. Abre comigo em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler com você apenas o verso 6 e o verso 7. Diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Isso, irmãos, esse versículo corrobora tudo que eu estou falando aqui. Porque agora nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo, através do Espírito. E isso é um dos primeiros aspectos que eu gostaria de destacar aqui. Esse grupo de pessoas que agora foram adotadas por Deus como filhos, também são conhecidos como igreja, corpo de Cristo, comunhão no Espírito, são alguns nomes, são algumas designações que a gente vai encontrar no Novo Testamento que vai se referir diretamente à igreja de Cristo. É chamado de rebanho, geração ou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, templo do Espírito, semente de Abraão, entre outros títulos que a gente vai encontrar aí espalhado ao longo do Novo Testamento, tratando agora da igreja. O termo igreja, a primeira coisa que você precisa saber é que o termo igreja, ele é predominantemente encontrado em Atos, nas cartas paulinas e Apocalipse. Isso é importante você saber, porque quando a palavra igreja aparece em Atos, nos evangelhos apenas 2 vezes. E essas 2 vezes que aparece no evangelho de Mateus. Mais adiante a gente vai falar um pouco mais disso. E a igreja, irmãos, ela demonstra a graça de Deus. A igreja é a sabedoria de Deus, como fala nas Escrituras, de acordo com o seu eterno plano, que foi colocado em prática e realizado através de Jesus Cristo, por quem temos acesso ao Pai e confiança pela fé nele. Como eu estava mencionando anteriormente, no Evangelho só aparece em 2 ocasiões a palavra igreja. A primeira delas aparece lá em Mateus 16, no verso 18. Mateus capítulo 16, verso 18. Se você quiser abrir comigo aí, rapidamente. Diz o seguinte, Mateus 16, no verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aqui aparece a primeira vez a palavra igreja nos evangelhos. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Essa é a primeira vez que aparece. E a segunda ocasião que aparece, que é a segunda e última, aparece lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 17. Se quiser abrir comigo. Que diz o seguinte:
Aqui, Jesus está tratando da maneira adequada como se trata uma questão controversa dentro da igreja. Se dois irmãos estiverem em conflito, eles devem primeiro tentar resolver aquela situação entre eles. Não havendo um consenso, não havendo uma solução, aí Jesus orienta da seguinte maneira. Capítulo 18, verso 17. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Segunda vez que aparece essa palavra. É uma orientação de Jesus acerca de algum conflito que não teve uma solução razoável, é orientada a levar essa questão para a igreja como um todo. Então essas são as duas vezes que a palavra igreja aparece no Evangelho. E por que eu estou falando isso? Porque existem outras maneiras, outras formas de se designar ou de se dirigir à igreja fora dessa palavra, especificamente. Sobretudo dentro do Evangelho. Como eu falei lá em cima, como eu mencionei anteriormente, tem algumas maneiras pelas quais a gente se dirige à igreja de Cristo. Se dirige à igreja fora dessa palavra especificamente igreja. Porque essa palavra vai aparecer muito mais depois, ao longo das cartas, ao longo de Atos, lá em Apocalipse. Mas dentro do Evangelho, Jesus sempre se dirige à igreja. E como Jesus se dirige à igreja dentro dos Evangelhos? É isso que nós vamos discutir um pouco. Porque a forma como Jesus se dirige à igreja, a forma como Jesus trata a igreja, também fala muito sobre a própria identidade da igreja. Fala daquilo que a gente representa para Cristo e como a gente deve se comportar diante de Cristo e de Deus. A primeira maneira como Jesus trata a igreja nos evangelhos é como rebanho. É aquela relação pastor e ovelha. O que é interessante é que isso não é novidade, porque a gente percebe que no Antigo Testamento isso volta muitas vezes. O famoso Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é uma passagem bastante conhecida. E uma outra está lá em Isaías 40, no verso 11, que eu vou ler aqui com você. Isaías capítulo 40, no verso 11. Olha que maravilhoso, como que Deus sempre demonstrou o seu cuidado para com o povo de Israel. Deus sempre quis um relacionamento com Israel de pastor e ovelha. Então, além de Davi perceber que Deus cuidava dele dessa maneira, Deus também falou como ele gostaria de cuidar do seu povo. Isaías 40:11 diz o seguinte: como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com um braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Aqui está falando como que Deus tratava o povo de Israel. Como que Deus queria que o povo o visse. Deus queria que no Antigo Testamento que o povo visse ele como um pastor que tinha cuidado com suas ovelhas, que pegava suas ovelhas no colo. Porque essa palavra, pastor, essa figura que é utilizada, é muito familiar ao povo judeu. Eles vivem. A atividade produtiva do povo judeu, em sua maioria, ou é agricultura ou é cuidado com gado. Então, para eles, isso era uma ilustração que fazia parte do dia a dia deles. E era interessante que quando Deus usa essa figura no Antigo Testamento para falar de pastor e ovelha, pastor e cordeiro, sempre trata-se de cuidado, sempre está associado à provisão e sempre está associado a conforto. A forma como Deus quer conduzir o seu povo. Como Deus, sendo maravilhoso, sendo misericordioso, tem um cuidado com o seu povo. Então, quando aparece essa relação de pastor e ovelha, sempre tem isso em mente. É cuidado, provisão e conforto. É como Deus cuida da sua igreja. E isso volta no Novo Testamento. Isso volta. E Jesus, lá em Lucas 12:32, trata a igreja como um pequeno rebanho. Jesus trata a igreja como um rebanho, trazendo novamente essa figura, essa relação entre ovelha e pastor. E como ele gosta, e como ele gostaria de cuidar do seu povo. E Jesus dá umas características que para a gente são extremamente interessantes e importantes da gente. Diz muito respeito à realidade da igreja. Então, quando Jesus trata, nesse contexto de Lucas 12:32, sobre rebanho, ele vai chamar a igreja de um pequeno rebanho. Lembra-se que eu disse que nos evangelhos não aparece muito essa palavra igreja, mas aparece essa referência. Jesus chamando a igreja de pequeno rebanho. E aí Jesus está tentando trazer conforto para o seu povo, para a igreja, quando ele traz essa palavra, quando ele chama de pequeno rebanho. E aí tem algumas implicações práticas, como eu falei. Tem algumas implicações quando Jesus trata a igreja como rebanho. Ele tenta demonstrar o que ele está querendo fazer, o que ele está querendo dizer quando ele trata a igreja como pequeno rebanho. Primeira coisa que ele está tentando dizer
é para o povo poder saber que Deus cuida deles, que Deus não esquece do seu povo, que aquele pequeno rebanho está sendo cuidado, sobretudo, por Deus. É algo que Jesus está querendo destacar. E não somente isso. E Jesus vai dizer ali naquela passagem, eu vou mencionar mais uma vez, que é Lucas 12, 32, que a esse pequeno rebanho, aprove a Deus dar a eles o reino. Então, Jesus está dizendo ali que Deus Pai cuida do seu povo, e em segundo, que Deus, aprove a Deus dá para esse pequeno rebanho, para a igreja, o reino. Isso é maravilhoso. Em João 10, Jesus vai demonstrar o seu relacionamento com as ovelhas. E Jesus mostra ali como que as ovelhas reconhecem o seu pastor. E é interessante, porque Jesus fala como ele trata, Jesus demonstra como ele trata o seu rebanho, e no momento depois, Jesus dá algumas características da ovelha. Fala como a ovelha lida com o pastor. E Jesus vai dizer, olha, a primeira coisa que Jesus vai dizer sobre as ovelhas é que as ovelhas, elas reconhecem o seu pastor. Isso é maravilhoso, espetacular. A ovelha verdadeira, ela sabe diferenciar o ladrão do pastor. Porque a ovelha, elas fogem dos ladrões. E do pastor não. Do pastor ela vai com segurança e vai na confiança, entendendo e sabendo quem que é aquele ali. E Jesus também fala como o pastor deve dar a vida pelas suas ovelhas. Isso é maravilhoso. E a gente deve guardar isso para as nossas vidas. A ovelha verdadeira, ela reconhece seu pastor. Ela não vai no colo e nem vai na direção de ladrões. Ela foge dos ladrões. Isso é maravilhoso, espetacular isso. Quando Jesus ele delega essa responsabilidade de pastorear para outras pessoas, Jesus, a princípio, está falando de si. Está falando da forma como ele lida com o rebanho, o que ele faz pelo rebanho. Só que depois, Jesus delega também essa responsabilidade para alguns homens. E ainda considerando a igreja como rebanho, ainda considerando a igreja com essa figura, relação de pastor-ovelha. Quando Jesus delega essa responsabilidade de pastorear, ele tenta ensinar algumas coisas para o homem. Antes dele partir, antes dele deixar homens para poder pastorear as pessoas, Jesus tenta ensinar algumas coisas para essas pessoas. Sobretudo, muito disso é baseado na própria vida dele. E ele vai dizer o seguinte, quando ele fala com Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus chega e questiona Pedro ali, se Pedro realmente o amava. Pede para Pedro apacentar as ovelhas dele. Jesus está querendo dizer, através disso, que tem algo muito importante implícito nesse cuidado com as ovelhas. O primeiro aspecto que a gente tem que perceber é que o apacentar a ovelha tem que ser sem constrangimento. A gente não constrange as pessoas no pastoreio. Tem que ter espontaneidade, porque a ovelha ela reconhece o pastor. Então não adianta, não é pela força. Geralmente a ovelha também ela se entrega com o espírito voluntário, a voluntariedade. Tem que ter voluntariedade. Sem ganância e com alegria, o pastor tem que fazer isso. São alguns aspectos do pastoreio que a gente precisa observar. Que é importante, que isso é percebido em todo o ministério de Jesus. Por espontaneidade, com espírito voluntário, sem ganância e com alegria. E Jesus vai dizer o seguinte, isso é um privilégio vindo de Deus. Aqueles, e Paulo também reforça isso, aqueles que recebem a oportunidade de pastorear a igreja, recebem um privilégio vindo de Deus, que é tomar conta daquilo que Deus e Jesus mais prezam aqui na terra, que é a igreja, que é seu rebanho. E Paulo faz um apelo à liderança para que haja um modelo de presbitério, um modelo de pastorado. A maneira adequada de comportamento desses líderes. Eu gostaria que vocês pudessem abrir comigo, lá em Atos 20, Atos, capítulo 20, nós vamos ler aqui um trecho do 17 ao 35, que vai falar, eu vou ler rapidamente, vocês me acompanhem aí, para vocês não perderem o raciocínio. A maneira como um presbítero deve tomar conta da igreja, como o pastor deve tomar conta da igreja. Passemos a leitura? 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Olha, Paulo chamou os presbíteros da igreja de Éfeso e queria bater um papo com eles. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem
como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada, humildade, pregação, nada que lhe fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, ou dirigido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então Paulo já estava prevendo o que queria acontecer com ele ali, de sofrimento. Então são algumas coisas que acontecem no ministério de um pastor, de um presbítero. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, só nesse pequeno trecho, do 17 ao 24, eu já falei que pelo menos meia dúzia de características que um pastor precisa ter, que é necessário: testemunhar o evangelho, ter humildade, ensinar, essas coisas. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo já estava caminhando para Roma para morrer, a essa altura. Ele estava deixando algumas orientações para os presbíteros daquela igreja, como que eles deveriam continuar conduzindo aquele rebanho. Portanto, eu lhes declaro hoje que sou inocente do sangue de todos. Ou seja, já tinha feito tudo que ele podia fazer, ele já tinha feito por aquela igreja. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Responsabilidade do presbítero, do pastor, proclamar toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Cuidem de vocês mesmos. O pastor, ele precisa tomar conta da própria vida. Não estou dizendo no sentido de que ele tem que deixar de se envolver com as coisas dos outros, mas estou dizendo, ele tem que tomar cuidado com a saúde dele, ele tem que buscar santificar a vida dele, ele tem que buscar crescer no conhecimento, ele tem que fazer o devocional dele, ele necessita disso. E eu ouvi uma frase, uma citação do pastor Danilo, que é um dos meus professores lá na faculdade, e isso ficou na minha cabeça. Ele me disse o seguinte: se um pastor quer cuidar do seu rebanho de uma maneira adequada, ele tem que fazer, antes de tudo, cuidar de si mesmo. O maior presente que um pastor pode dar para o seu rebanho é cuidar de si mesmo. Porque um pastor que não está bem espiritualmente não tem a menor condições de cuidar do seu rebanho. Então, é uma orientação de Paulo, e não é somente desse pastor. Cuidem de vocês mesmos. Aí ele está dizendo o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo já estava prevendo que mesmo a gente tendo todo esse cuidado, ainda assim lobos entrarão no nosso meio para tentar arrebanhar algumas pessoas. E aqueles que forem lobos vão ouvir esses outros lobos. Porque, como Jesus mencionou, como eu falei anteriormente, a verdadeira ovelha reconhece a voz do seu pastor e segue seu pastor e foge dos ladrões. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Pessoas vão distorcer a verdade que a gente vê acontecendo o tempo todo. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, dia e noite com lágrimas. Paulo estava o tempo todo preocupado com a saúde daquela igreja, avisando os irmãos que pessoas tentariam entrar no meio deles para perverter a verdade, para que eles seguissem os interesses daqueles próprios lobos, não os interesses de Cristo. Então, o dever do pastor é admoestar, ensinar. Então, Jesus foi um exemplo maravilhoso de pastor. Tudo isso que eu estou falando que Paulo está passando de orientação, Jesus fez e Jesus faz. Então, Jesus deixa esse modelo, Paulo aprende e Paulo replica para a igreja de Éfeso. A maneira como aqueles irmãos deveriam se portar, prestando atenção, tomando cuidado com essa doutrina, tomando cuidado com o ensino, tomando cuidado com aquilo que eles vão falar e perseverando na verdade, entendendo que as perseguições não podem nos impedir de fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos. E já caminhando para o final aqui dessa passagem, não cobicei nem prata nem ouro, e nem roupa de ninguém.
modesto. O pastor tem que ser modesto. Avançando agora lá para o 35, é que eu finalizo. Em tudo que fiz, mostrei-lhes mediante o trabalho árduo que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Essa é a atitude de um pastor verdadeiro. Ele entende a natureza de que servir é muito melhor do que ser servido. Dar é melhor do que receber. Isso é maravilhoso, espetacular. Depois vocês dão uma estudada lá, puderem ler algum comentário sobre essa passagem aqui de Paulo, vocês têm lições valiosíssimas para poder tirar. Terminando essa parte agora de rebanho, avançando um pouco mais, nos evangelhos também a gente vai achar outra designação para a igreja, que não é essa relação de pastor e ovelha, que é uma relação de videira e ramos. Jesus trata a relação dele com a igreja, sendo ele a videira e os membros da igreja os ramos. Que também é uma figura maravilhosa. A gente vê parábolas com isso, a gente vê passagens de Jesus ilustrando dessa maneira, que era algo também que era comum ali naquela cultura. Como eu mencionei, a principal atividade produtiva ali eram os agricultores e os pastores de rebanho, que eles tomavam conta de algum rebanho. Porque embora esse termo igreja não apareça ali no quarto evangelho, no caso o evangelho de João, a ideia de um povo que persevera em sua trajetória de seguir a Cristo está presente. Sobretudo no capítulo 15, que Jesus se apresenta como a videira e seus discípulos são ramos. São os ramos e Deus Pai, o agricultor. Então Jesus se apresenta dessa maneira. Aquele ramo que está na videira, e Jesus vai ilustrar dessa maneira, é um ramo que dá fruto. O ramo que está verdadeiramente ligado à videira é um ramo que dá fruto. Jesus coloca isso como condição da pessoa ser um ramo. Não tem como uma pessoa estar em Cristo e não dar frutos. Por isso Jesus usa essa ilustração. Porque quando necessário, o Pai limpa esse ramo para que esse ramo possa produzir. Se esse ramo não está produzindo, ele não está ligado à videira. E logo ele vai secar, vai ser jogado fora para ser queimado. É a própria ilustração que também o próprio Jesus usa. E a videira aqui nesse caso é o próprio Jesus, né, como eu mencionei. A saúde dos ramos, o bem-estar, a maneira como os ramos estão, depende exclusivamente da videira. Se o ramo está ligado à videira, esse ramo vai ser saudável, porque o que fornece todos os nutrientes para um ramo permanecer saudável, frutífero e produtivo é o tronco, é a raiz, que no caso é o próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Se nós estamos em Jesus, nós sabemos que produziremos frutos. Não pela nossa própria capacidade, porque nenhum ramo produz fruto pela sua capacidade própria, mas exclusivamente e precisamente por causa do próprio tronco, por causa da própria videira, que é o próprio Jesus. Isso é espetacular. Aqueles que não estão e não permanecem em Jesus, não dão frutos. E, portanto, são como um ramo seco, como mencionei, serão jogados fora. E outro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é que essa figura, assim como a relação de ovelha-pastor que é usada no Antigo Testamento, essa relação de videira e ramos também é usada no Antigo Testamento. Então Jesus vai fazendo uma nova leitura desses paradigmas que estão no Antigo Testamento, só que agora através de uma nova compreensão, isto é, dele mesmo. A igreja veio como a substituta de Israel. Sobretudo porque Israel não tinha união com Deus. Isso a gente vê o tempo todo. Deus levantando profetas, levantava juízes, tentando advertir o povo, e o povo não tinha nenhuma união com Deus. Não tinha nenhum relacionamento com Deus, exceto aqueles profetas aos quais Deus levantava. Isso era muito problemático. E justamente em função de não estarem unidos com a videira, não terem nenhuma união, nenhuma relação com Deus, eles eram incapazes de produzir frutos. Eles não frutificavam. As outras nações não glorificavam, não bendiziam e não se convertiam ao Senhor, porque aquele povo não dava testemunho, não tinha frutos na vida deles e, portanto, eles não conseguiam ir para fora, não conseguiam levar isso adiante. E a ideia é a mesma, o povo de Israel eram os ramos e o Senhor Deus Pai era a videira. E isso, irmãos, demonstra a importância de existir uma ligação entre a igreja e Jesus, entre a ovelha e o pastor, o ramo e a videira. São paralelos que nós temos que fazer para a gente poder entender a importância de que nós devemos estar ligados a Cristo. Isso nos demonstra, porque nós não conseguimos andar
desgarrados, nós não conseguimos caminhar soltos de Jesus. Porque se nós não tivermos ligação com Jesus, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Nós não vamos produzir frutos. E é só uma questão de tempo para que essas pessoas sejam lançadas fora. Sejam cortadas e lançadas fora. A melhor maneira que uma pessoa tem de frutificar, o ramo estando ligado à videira, a melhor forma de uma pessoa frutificar na presença de Deus é recebendo as instruções da palavra de Deus. É recebendo a instrução do pastor, recebendo a instrução de Jesus, recebendo a instrução da videira, porque é isso que faz toda a diferença. Quando um ramo é um ramo que está ligado verdadeiramente à videira, ele ouve as palavras. Jesus fala, a verdadeira ovelha ouve a minha voz. Então o ramo está nesse mesmo caminho. Aquela pessoa que é um ramo verdadeiro, que está ligado à videira, ele ouve as instruções de Jesus vindas através da palavra de Deus. E ela entende sua dependência de Jesus. Ela sabe que ela sozinha não consegue chegar em lugar nenhum. Como eu falei, o ramo por si só ele é incapaz de produzir. E continuando um pouco mais, seguindo adiante, uma outra figura que é usada nos evangelhos, que é usada assim, meio que de uma forma mais sutil, não tão perceptível, isso é desenvolvido melhor lá nas cartas paulinas, que é uma analogia a corpo de Cristo. Isso não é tratado abertamente nos evangelhos. Paulo que desenvolve isso melhor, na carta aos Coríntios e em Romanos. E essa analogia talvez seja uma que para nós a gente consiga se identificar melhor. É uma analogia fenomenal, uma analogia espetacular. Mais do que outras. A mensagem de corpo, ela é dirigida diretamente a uma unidade cristã, a unidade da igreja. Então, quando Paulo ele vai discorrer sobre isso, inclusive em Coríntios ou em Romanos, como eu mencionei, ele vai falar sobre as diferentes funções do corpo. E ele fala da importância de cada um dos membros, apesar da diferença. Então, um dos aspectos que Jesus destaca, quando Jesus vai fazer uma oração sacerdotal, Jesus ora para que nós sejamos um. E somente dessa maneira o mundo vai crer. E Paulo vai trazer isso e vai reforçar através da figura do corpo, que ele vai dizer, olha, a mão tem uma função diferente do pé, mas ela não deixa de ser importante, porque se você perde a mão, todo o corpo sente. Então, Paulo está dando uma advertência maravilhosa, espetacular. Ele está dizendo que é possível nós convivermos com a diferença, e a diferença é uma característica da igreja, não são todos que têm as mesmas funções. E claro que eu vou desenhar isso melhor, porque senão as pessoas vão querer usar isso como base para poder defender qualquer coisa dentro da igreja. Não é isso que eu quero dizer. 15 minutos? Tá. E Paulo, ele vai dizer que cada membro tem uma função, e todas as funções são importantes. E que é possível nós convivermos dentro da igreja com as diferenças. Não tem porquê quem é mão querer ser pé, ou querer ser ouvido, ou querer ser boca, ou querer ser tronco. Não faz sentido. E geralmente a mão não sente inveja uma da outra. Então Paulo está usando essa ilustração como corpo de Cristo, desenhando, falando que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos os membros do corpo de Cristo e cada um tem uma função e é possível conviver com a diferença e ter uma unidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Se a gente se aprofundar nisso aqui, a gente vai conseguir conviver dentro da igreja de uma forma muito mais harmoniosa e tranquila. Não vai ter briga por nada, porque cada um vai entender sua função dentro do reino e dentro do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Vamos ler lá em Romanos 12, verso 4 e 5? Romanos 12, Romanos 12, 4 e 5, diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Estamos ligados a todos os outros. Trata da unidade da igreja, das atribuições que são diferentes. E desse corpo, Cristo é a cabeça. Não temos dúvida disso. Então é Cristo que guia e direciona todos os movimentos do corpo. A igreja verdadeira, ela se movimenta de acordo com aquilo que a cabeça quer. Se nós movemos as mãos, movemos as pernas, fazemos qualquer coisa,
é porque a nossa cabeça está dando esse comando. A mesma coisa tem que ser a igreja. Se Cristo é a cabeça, está dando uma direção, o corpo precisa caminhar por aquela direção. E se aquele membro não caminha por aquela direção, é porque aquele membro não tem relação com o corpo. Não tem relação com o corpo. É aquele ramo que vai ser... É só uma questão de tempo para que ele seque e seja lançado fora. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque se nós somos corpos, nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos relação um com o outro, recebemos um comando do cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história, irmãos, inclusive agora na história mais moderna, houveram muitas tentativas e iniciativas de tentar promover uma unidade da igreja. Acordos ecumênicos. Tentaram. Muitas pessoas tentaram. Alguns líderes de igreja se unificaram, se juntaram e tentaram criar um movimento ecumênico para poder tentar restaurar a unidade da igreja. Só que teve um grande problema. O problema foi que a igreja começou a cair num pluralismo. Começaram a negociar uma série de valores que são inegociáveis para a igreja. Começou a se cair num pluralismo religioso. Aceitava-se qualquer coisa. E será que vale a pena nós, por causa de um discurso de unidade, aceitarmos qualquer coisa dentro do corpo de Cristo? Como diria o próprio Martim Lutero, a paz, se possível, a verdade acima de tudo. A importância é a verdade. Nós entendemos que a importância dentro do corpo de Cristo é permanecer a verdade. Por isso que esses movimentos religiosos de tentativa de promoção de unidade, que não através da palavra de Deus, que não através da verdade, fracassam. Porque eles tentam negociar e flexibilizar algumas coisas que não se pode flexibilizar. São fundamentos para a fé. São questões cruciais na compreensão da salvação do ser humano. Só gera confusão. Gera-se um pluralismo religioso que está totalmente fora daquilo que é a unidade que Cristo propôs. E mais adiante nós vamos entender isso que eu estou falando. Se a gente for aceitar qualquer coisa dentro da igreja, a primeira coisa que a gente teria que fazer é rasgar nossa confissão. Tudo aquilo pelo que nós lutamos, tudo aquilo que nós acreditamos, nós precisaríamos deixar de lado por causa dessa tal unidade. Que não faz o menor sentido. Deixa de ser evangelho, deixa de ser igreja, deixa de ser o corpo de Cristo. É outra coisa. É uma aberração. Porque o que faz de nós igreja são as verdades instituídas e estabelecidas por Jesus, que estão impressas no caráter da igreja, na construção da igreja. Por isso que essas tentativas de unidade provocadas pelos homens são incapazes de produzir uma unidade verdadeira e genuína. Entendemos que a unidade só é possível através de Cristo, e a gente não tem dúvida, e através de sua palavra. Só através de Cristo e através de sua palavra. A unidade ela só existe, irmãos, na verdade. A unidade só existe na verdade, a unidade verdadeira. O resto que está fora disso é só ajuntamento. Porque não tem valores que direcionam aquele grupo. Não tem um cabeça, não tem um pastor, não tem Jesus, basicamente. E para finalizar, já caminhando para o final aqui, eu quero falar rapidamente das marcas de uma verdadeira igreja. Porque ao longo da história, muitos grupos reivindicaram para si mesmos serem a verdadeira igreja. Muitos, isso acontece em muitos lugares. A gente vê isso ainda hoje muito. Aqui é a verdadeira igreja. É um discurso que a gente vê para cima e para baixo. Como eu vou saber distinguir e diferenciar uma verdadeira igreja de uma igreja falsa? Como eu vou saber? Eu vou te dar algumas características que são importantíssimas que você deve observar em uma igreja. Mas antes de falar da nossa, eu quero falar da igreja católica. Porque isso tudo, essa discussão toda surge lá na Idade Média. Para Roma, para a igreja romana, para a igreja católica, a verdadeira igreja é onde tem um bispo. Onde tem um bispo, ali é uma igreja. E se não houver um bispo, ali não é uma igreja. Causa e efeito para eles. Tem um bispo ali, católico, ali é uma igreja. Não tem um bispo, não é igreja. Para eles é muito tranquilo, é muito fatalista. Só que os nossos antepassados, os queridos reformadores, não concordavam com isso, definitivamente. Não podiam concordar com isso. Está totalmente fora daquilo que o Evangelho propõe. E aí eles disseram o seguinte: a verdadeira igreja
é onde o evangelho é pregado com fidelidade. A primeira característica de uma igreja verdadeira é onde o evangelho é pregado com fidelidade. Não parte do evangelho, não a parte que convém do evangelho, mas o evangelho em sua integralidade, o evangelho todo. Onde ele é pregado com fidelidade, respeitando os textos, respeitando o contexto, respeitando as aplicações possíveis para aquele texto. É onde a igreja tem essa preocupação de pregar o evangelho que Jesus nos ensinou. Essa é a primeira marca de uma igreja verdadeira. Então, só nessa aqui a gente já exclui já mais da metade dos que falam, dos que reivindicam ser a igreja verdadeira. Segundo, igreja é aquela que administra as ordenanças, é aquela que batiza e é aquela que ministra a ceia. Uma igreja verdadeira é a igreja que tem essas coisas. É a igreja que prega o evangelho com fidelidade e é a igreja que administra as ordenanças deixadas por Jesus, batismo e ceia. E a terceira marca da igreja, que eu acho que é uma das que a maior parte das igrejas, inclusive as igrejas verdadeiras, tem tido dificuldade, é a disciplina. Foi por isso que, quando eu comecei no início, eu recomendei esse livro do Sproul, O que é a Igreja, e falei desse livro do Augusto Nicodemos, que fala sobre a disciplina, que eu acho que é uma das coisas que a gente talvez esteja mais deficientes hoje. Porque a gente batiza, a gente faz a ceia, e a gente prega o evangelho, a gente busca pregar o evangelho com a maior fidelidade possível, a gente presta muita atenção nas coisas que a gente fala, para a gente não desrespeitar o nosso Senhor, entendendo que essa é uma questão que o Senhor Jesus impõe para nós. E a terceira é a disciplina, que eu acho que é onde a gente tem mais falhado. No século 17 e 18, os pastores entendiam que o inferno é a pior coisa que poderia acontecer ao homem. Então eles não tinham medo de impor disciplinas na igreja, de colocar uma pessoa de banco, de afastar um membro. E hoje essas coisas têm sido banalizadas, têm sido negociadas. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, um jovem solteiro em cima do altar, que está com vida sexual ativa, e ele continua em cima do altar sem disciplina. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente deixa de ser igreja. A gente deixa de ser igreja por não aplicar a disciplina. E aí eles vão dizer, como eles entendiam que o inferno era uma realidade e era muito perigoso, e eles não queriam que os membros fossem para lá, eles colocavam disciplina na igreja. A igreja tinha disciplina, era aplicada a disciplina. Uma pessoa não podia viver em pecado dentro da igreja. Isso na igreja primitiva, isso até o século 17, 18, isso era muito visto. Inclusive, alguns até exageravam muito nas disciplinas, né? Como a gente sabe ao longo da história aí. Mas, irmãos, a gente precisa entender um aspecto fundamental da disciplina, é que disciplina é a maneira mais adequada de livrar uma pessoa do inferno. Através da disciplina, você livra uma alma do inferno. Porque, como diz a Escritura, se a gente exorta um irmão e aquele irmão se arrepende, a gente sabe. A gente sabe as implicações disso. A gente não pode permitir que as pessoas permaneçam no seu erro. Não podemos. Isso é a marca de uma igreja verdadeira. A pessoa não permanecer no seu erro. A gente precisa guardar isso para a nossa vida. Então, esses três aspectos nós precisamos observar para saber que uma igreja é verdadeiramente uma igreja. É uma igreja genuína, uma igreja de Cristo. Uma igreja verdadeira. Então, nós aprendemos basicamente duas questões importantes. São as designações para a igreja de Cristo, como rebanho, corpo, como igreja mesmo, que foi a própria designação original. E também eu tentei mostrar aos irmãos a forma mais adequada de se identificar que uma igreja é de fato uma igreja verdadeira. O simples fato de nós dizermos aqui é uma igreja verdadeira, aqui é a verdadeira igreja de Cristo, não significa nada. Somente nas igrejas que observam esses princípios é que são uma igreja verdadeiramente genuína, que tem conversões, que estão ligadas à videira, que estão ligadas ao corpo e que, portanto, são uma igreja de Cristo. Amém? Então, irmãos, hoje não tem como a gente tirar dúvidas, né? O ideal seria que houvesse uma possibilidade, a gente vai até estudar uma maneira dos irmãos mandarem suas dúvidas depois para a gente poder responder. Se vocês quiserem mandar depois no WhatsApp, aí, no direct do Instagram da igreja, podem mandar e a gente vai tentar responder pelo próprio direct, ou a gente responde no WhatsApp. Enfim, a gente tenta dar um jeito de sanar as dúvidas. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez? Gabriel, puxa uma música aqui. Irmãos, eu vou encerrar a live aqui rapidinho e vou começar de novo para dar tempo da gente conseguir.
algo de 10 a 15 segundos. Eu vou encerrar e vou entrar de novo, porque o tempo aqui da nossa live está acabando, e a gente volta para poder o Gabriel tocar mais uma música e a gente fazer uma oração para finalizar esse EBD. Tá bom? Aguarda aí.